Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, olha, essencial para entender o funcionamento do nosso Estado, a advocacia pública no Brasil. Vamos explorar juntos os materiais que a gente separou para entender direitinho o que esses profissionais fazem, por que são tão importantes, sabe, para a administração pública e, no fim das contas, para todos nós. Oi, é um prazer estar aqui. E você tem toda a razão. É uma função, assim, muitas vezes meio menosprezada, vista só como o advogado do governo, né? Mas, na verdade, o buraco é bem mais embaixo. A complexidade e o alcance são enormes. Eles são verdadeiros guardiões da legalidade, do dinheiro público, do patrimônio que é de todo mundo. Uhum. Guardiões da legalidade. Gostei disso. E você mencionou que a própria Constituição Federal fala sobre eles, né? Lá nos artigos 131 e 132. Diz que é uma função essencial à justiça. O que isso significa, assim, na prática, no dia a dia? Então, na prática, isso quer dizer muita coisa. Primeiro, que não é um cargo qualquer. É uma carreira de Estado, ocupada por gente que passou em concurso público super difícil, aliás. E a função deles é dupla, basicamente. Representar a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, enfim, os entes públicos, tanto na justiça, em processos, quanto fora dela, tipo em negociações, sabe? E além disso, tem a parte da consultoria jurídica, orientar os gestores, o pessoal da administração pública, para que eles atuem dentro da lei. É, de fato, a voz jurídica do Estado. Entendi. Então não é só ir para o tribunal defender o governo. Tem essa parte de aconselhamento interno também. E essa voz jurídica, ela é igual em todo lugar ou tem diferença entre o governo federal, os estados? Ótima pergunta. Não, não é uma coisa só, não. A estrutura reflete o nosso federalismo, né? Em nível federal, a gente tem a Advocacia Geral da União, a famosa AGU. Dentro da AGU, aí já tem uma subdivisão. Tem os advogados da União, que cuidam mais das questões gerais da União. Tem os procuradores da Fazenda Nacional, esses são focados na parte tributária, sabe? Cobrar imposto, dívida ativa. Tem também os procuradores federais, que atuam junto com as autarquias tipo INSS, IBAMA e as fundações federais. E ainda os procuradores do Banco Central, cuidando das questões específicas do Bacen. Cada um no seu quadrado defendendo a União. Nossa, bastante gente só no federal, hein? Sim, é uma estrutura grande e complexa. Aí, quando a gente desce para os estados e para o Distrito Federal, a lógica é parecida. Temos os procuradores dos estados e do DF. As funções são análogas às da AGU, mas, claro, defendendo os interesses do respectivo estado ou do DF, e orientando o governador, os secretários estaduais. Certo. E nos municípios? Imagino que aí varie mais, né? Uma cidade pequena não deve ter a mesma estrutura que São Paulo ou Rio. Exatamente. Nos municípios, temos os procuradores municipais. A existência e o tamanho dessa procuradoria dependem muito do porte da cidade, da legislação local. Em cidades menores, às vezes nem tem carreira estruturada. Pode ser um cargo comissionado ou até um advogado contratado. Mas nas cidades maiores, sim. Tem concurso, carreira, uma estrutura bem definida para defender o município e orientar o prefeito e os secretários municipais. Entendi a organização. Agora vamos falar do trabalho em si. Você mencionou representar na justiça e dar consultoria. Poderia detalhar um pouco mais essas grandes funções? Quais são os pilares dessa atuação? Claro. Podemos pensar em 3 grandes pilares, para simplificar. O primeiro é esse que a gente já falou, a representação judicial e extrajudicial. É o advogado público atuando no fórum, no tribunal, defendendo o Estado numa ação judicial. Ou então, numa mesa de negociação, buscando um acordo, representando o ente público numa arbitragem, por exemplo. É a função mais, digamos, clássica do advogado, né? Sim, a imagem que vem à mente primeiro. E o segundo pilar seria a consultoria, né? Isso, a consultoria e o assessoramento jurídico. E olha, essa parte é importantíssima, talvez até mais que representação judicial em termos de impacto preventivo. Preventivo? Como assim? Pensa assim, antes do governo lançar um edital de licitação, assinar um contrato grande e publicar um decreto, o advogado público analisa a minuta. Ele verifica se está tudo de acordo com a lei e com a Constituição. Ele orienta o gestor para evitar que se tome uma decisão ilegal ou que possa gerar um problema lá na frente.
É um controle de legalidade antes da coisa acontecer, sabe? Ah, faz todo sentido. É tipo um filtro de legalidade para garantir que a administração funcione direito, seguindo aqueles princípios do artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade. Exatamente. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A consultoria ajuda a concretizar esses princípios no dia a dia da gestão. Evita muito processo, muita dor de cabeça e, principalmente, muito prejuízo para o cofre público. Fundamental mesmo. E qual seria o terceiro pilar? Você falou em 3. O terceiro pilar é a defesa do interesse público e do patrimônio público. Esse é um pouco mais amplo, mais difuso, talvez. Não se trata apenas de defender o governo X ou Y que está no poder. É zelar pelo interesse da coletividade como um todo. Isso inclui, por exemplo, entrar com ações para recuperar dinheiro desviado por corrupção, ou defender o meio ambiente em nome do Estado, proteger bens históricos, garantir que o patrimônio público seja usado corretamente. É uma defesa do que é de todos nós a longo prazo. Entendi. É uma visão mais de Estado mesmo, não só de governo. E falando em funções essenciais da justiça, é comum as pessoas confundirem a advocacia pública com a defensoria pública, né? Qual a diferença-chave aí? Sim, a confusão é bem comum, mas a diferença é crucial. Os dois são essenciais, estão lá na Constituição, mas atendem clientes diferentes. A advocacia pública, como a gente está vendo, defende o Estado, a União, os estados, os municípios e o interesse público de forma geral. Artigos 131 e 132 da Constituição. Já a Defensoria Pública, que está no artigo 134 da Constituição, defende as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado, os chamados necessitados, os vulneráveis. Ela garante o acesso à justiça para quem mais precisa. Perfeito. Então, a advocacia pública defende o ente público, a defensoria pública defende o cidadão sem recursos. Ambas importantíssimas, mas com missões distintas. Ficou bem claro. Exato. Ambas garantindo que o sistema de justiça funcione para todos os lados. Uhum. E para que esses advogados públicos possam fazer esse trabalho tão complexo e às vezes até contrariando interesses poderosos, eles precisam de algumas garantias, certo? Como independência e estabilidade. Com certeza, essas garantias são fundamentais para a atuação deles. A independência técnica é uma delas. Significa que o parecer do advogado público tem que ser baseado na lei, na técnica jurídica e não na conveniência política do governante da vez. Ele pode e deve dizer não para uma medida que ele considera ilegal, mesmo que isso desagrade alguém. É uma garantia para a própria sociedade para que a lei seja cumprida. Uhum. E a estabilidade, que vem com o concurso público. A estabilidade é outra garantia essencial. Ela protege o advogado público contra perseguições ou demissões arbitrárias por causa de um parecer técnico que ele deu ou de uma ação que ele moveu. Imagina se ele pudesse ser demitido a qualquer momento por contrariar o interesse político. Ele não teria liberdade para atuar, né? A estabilidade garante essa autonomia. Claro, faz todo sentido. E geralmente eles também não podem advogar na área privada, né? Tem essa dedicação exclusiva. Isso, em regra, sim. A proibição de advogar privadamente ou as restrições que existem reforçam a ideia de que ele está ali dedicado exclusivamente à defesa do interesse público, evitando conflitos de interesse. Entendi. Bom, a gente já cobriu a definição, a estrutura, as funções, as garantias. Para a gente ir caminhando para o final, os materiais que a gente consultou mencionam alguns desafios atuais para a advocacia pública. Quais seriam os principais? Olha, desafios não faltam, né? Um que é sempre mencionado é a judicialização crescente, especialmente de políticas públicas. Ah, tipo gente entrando na justiça para conseguir remédio, vaga em creche? Exatamente. Saúde, educação, assistência social, o judiciário acaba sendo muito demandado para resolver questões que, em tese, seriam da administração. E o advogado público fica ali no meio, tentando equilibrar o direito individual da pessoa com as limitações do orçamento público, as políticas definidas. É uma tensão constante. Imagina. Deve ser bem complexo lidar com isso. Muito. Outro desafio é a complexidade dos temas.
Hoje o Estado regula áreas muito técnicas, meio ambiente, energia, telecomunicações, inteligência artificial, proteção de dados. Isso exige que o advogado público esteja sempre se atualizando, se especializando. Não dá mais para saber só o básico de tudo. Verdade. A sociedade evolui, o direito tem que acompanhar. Pois é. E, por fim, um desafio mais operacional, digamos assim, é a tecnologia. Por um lado, a tecnologia é uma aliada, né? Para gerenciar o volume gigantesco de processos AGU, por exemplo. Cuida de milhões de processos. Sistemas de inteligência artificial podem ajudar a fazer petições, analisar jurisprudência. Mas, por outro lado, exige investimento, treinamento e também usar a tecnologia para aumentar a transparência, prestar contas para a sociedade sobre como o dinheiro público está sendo defendido. Entendi. Judicialização, complexidade das matérias e uso da tecnologia. São desafios bem significativos mesmo. Bom, depois dessa conversa toda, fica muito claro, né? A advocacia pública é mesmo uma peça central, talvez meio discreta para o grande público, mas absolutamente vital na engrenagem do Estado brasileiro. Ela está ali garantindo que a máquina pública funcione dentro da lei, defendendo o que é de todos nós, o interesse coletivo. Sem dúvida nenhuma, é uma função essencial para o nosso Estado democrático de direito. E talvez para fechar, deixar um ponto para reflexão, né? Como que esses profissionais, no dia a dia, conciliam essa necessidade de ter autonomia técnica, de defender a legalidade acima de tudo, com as diretrizes políticas do governo que eles representam? Porque o governo também é eleito, tem um mandato popular. Encontrar esse equilíbrio entre o técnico jurídico e o político, sem ferir a lei, mas também sem inviabilizar a gestão, essa é a arte e o desafio constante da advocacia pública. É uma tensão inerente à função. Excelente ponto para reflexão. Essa busca constante pelo equilíbrio. Bom, chegamos ao final de mais essa aula aqui no Concurseja. Espero que tenha ficado mais claro para todo mundo o papel crucial da advocacia pública no Brasil. Queria agradecer muito a sua participação, foi ótima a conversa, super esclarecedora. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer discutir um tema tão relevante. E, para você que nos acompanhou, fica o convite para continuar estudando com a gente. Temos muitos outros conteúdos, aulas, cursos aqui no canal Concurseja, para te ajudar na sua preparação. Não deixe de conferir. Um grande abraço e até a próxima!